parte da música do Rapa, aquela música lá do Ala, do meio do Rapa, que ele fala, né, que o homem, ele faz grandiosidades, né, que só ele vê, que só ele pode perceber. Tem uma parte lá, não é com esse vocabulário, com essas palavras, mas é mais ou menos assim, uma música do Rapa. E daí, vendo hoje como que está se estruturando as coisas, né? 31 de julho de 2026, e perante muitas coisas que virão, né? Esse ano é um ano de muita incerteza, e o ano que virá também, 2027. A única coisa boa é que vai ter o número 7, né? 2027, sendo que o número 7 ele meio que traz boas recordações, assim, todos os últimos anos, assim, que tem o final 7, meio que não é tão ruim para nós brasileiros. Daí, gostaria de falar isso para o homem, né, normal, comum, que está vendo esse vídeo, o homem que está passando por uma crise existencial, uma crise de muita, vamos dizer assim, a pessoa ela chega num caminho da vida que ela não consegue mais ter um caminho, decisão, tá meio que perdida em nosso mundo. Daí, o que é a decisão de você achar uma retomada na tua vida, retomar ela, né? Puxar as rédeas e se ver como um possível vencedor um dia, por mais que a vida seja difícil e a vida seja extremamente complicada, principalmente nos dias de hoje, porque a vida hoje é mais difícil do que era há 20 anos, 30 anos. Antigamente se usava muito mais a brutalidade, a força física, porém tinha mais emprego, tinha mais perspectiva, tinha mais horizonte. E com o avanço da tecnologia, 1001 fatores de coisas que acabaram meio que construindo a nossa sociedade, vamos dizer assim, para empurrar o homem para uma insignificância que eu vejo hoje. O homem ele está se tornando meio que era, vamos dizer assim, era visto o japonês lá dentro do Japão, há muitos anos atrás, né, que era aquela coisa da insignificância, né? Que no Japão tem muito isso, essa cobrança social, essa cobrança de ter as coisas, essa cobrança de ascensão social. E aqui no Brasil, num país onde 90% da população ganha no máximo, eu não estou dizendo que as pessoas ganham esse salário, 90% da população brasileira ganha no máximo 5 salários mínimos, que dá por volta aí de 7.500, 8 mil reais. Daí perante isso, a gente vê que há muita desilusão, muita tristeza, muita gente que não para analisar nada. Hoje as pessoas, principalmente com esse ritmo da internet e ritmo de edição, ritmo não sei o que, meio Ultimato Born, né? Meio The Big Short, meio Vice, é tudo meio que atropelado, né? As pessoas elas não param, né? Não analisam, e a vida meio que vai te atropelando, é que nem o 7-1 lá. Brasil 1, 2, 3, 4, 5. O Brasil tomou 4 gols, se eu não me engano, num período de 5 ou 6 minutos. Né? Não teve ninguém para ter uma experiência de tá doendo aqui, o goleiro se jogar no chão, o jogo parar o jogo, ele parar, atrasar a partida, alguma coisa. Então assim é a vida. Então, realmente, cada vez mais o mundo vai ficando cada vez mais complicado, mais excêntrico,
pedante, e cada vez mais o homem ele tem uma insignificância, vamos dizer assim, né? No mundo onde a normalidade ela já não é mais pregada, né? Mas eu queria falar isso aqui, a metamorfose do Kafka, tá? O Velho e o Mar do Hemingway vai meio que destoar, mas tá aqui, ó, o Clube da Luta do Chuck Palahniuk. Clube da Luta, a metamorfose do Kafka e o Velho e o Mar. O cara que escreveu o Clube da Luta, quando ele fala do Tyler Durden, né, o personagem do Tyler, aqui ó, o personagem, né, do Tyler, ele diz inclusive, tem um cara que ele queria sair na porrada. Esse cara é o Ernest Hemingway, que vamos ver a foto dele aqui numa pescaria, ó, do Hemingway, Hemingway, aqui ó, Ernest Hemingway, que é um cara que tinha muita frustração e tal. Aqui não tem foto do Kafka. E aqui não tem foto do Palahniuk. Não tem. E realmente, cara, realmente, eu acrescentaria mais 2 livros aqui. Eu acrescentaria O Alquimista, do Paulo Coelho, e O Beijo da Mulher-Aranha, do Manuel Puig, que é um escritor argentino. Fecharia 5. Acrescentaria também A Náusea, do Jean-Paul Sartre. Daí o que está acontecendo, vamos dizer assim, com a naturalidade do homem, a naturalidade da força física, a naturalidade dos pensamentos. E realmente, cada vez mais a nossa sociedade ela vai ficando disfuncional. E numa sociedade disfuncional, o mundo ele acaba caindo para o ridículo, caindo para uma distorção social, uma distorção de compromisso humano, uma distorção até, vamos dizer assim, porque todo ser humano, por mais que ele seja humano, ele também é um animal. Dentro do animalesco tem a cadeia produtiva, tem a cadeia alimentar, tem um monte de coisa. E a gente vê nesse mundo capitalista, nesse mundo que não é o nosso jardim do Éden, longe disso, inclusive, a gente vê o quê? O que a gente vê? A gente vê uma sociedade doente, capitalista, onde vemos nossos maiores méritos reconhecidos quando a gente conquista alguma coisa, ou quando a gente, por volta de conquistar alguma coisa e passa por um sofrimento enorme para conquistar, meio que isso pode custar a nossa sanidade mental, a nossa sanidade física e pode nos destruir para conquistar alguma coisa. Então, essa é a vida. Essa é a vida. Mas, em 2026, eu digo assim que a gente está passando por muita distorção. Muita coisa que a gente vê, isso não está certo, isso não está legal. Não, são conversas que não tem início, não tem meio, não tem fim. Não tem projeto de início, de meio, de fim. Há pessoas perdidas no mundo. As conversas estão abstratas, como está sendo esse papo aqui, tu está recortando e remontando, porque é como se você tivesse sido atropelado por um caminhão e você não sabe nem diagnosticar os teus erros, onde tu cagou, onde tu errou, onde tu se prejudicou. E vendo que é tudo uma bagunça, é tudo uma coisa verborrágica, é algo abstrato demais, é o expressionismo do abstrato. É como se a vida fosse uma pintura lá do Picasso, assim, uma pintura, ou
não é nem isso, até porque o Picasso tem forma, tem mesmo na ceramista, no ceramismo, na parte de tinta, na parte de pintura, mas eu diria mesmo Klein, Pollock, Motherwell, essas coisas. Daí você vê que o mundo está caminhando para isso. O mundo dos corporativistas, um mundo doente, que não é um mundo que Milton Friedman teria orgulho e diria, não, isso está, de certa forma, ocorrendo. Muita gente olhando para o seu próprio umbigo, gente que não está na política por amor à pátria, amor ao povo, não está por isso, está por se reeleger, ter garantia de 4 anos de emprego, mamar nas tetas do governo. E a gente não vê uma coletividade brasileira, a gente não vê uma coletividade, então o Brasil, ele meio que os indivíduos, eles têm que brilhar, eles têm que se descobrir muito individualmente. Fazer um paralelo aí com o futebol, todo mundo compara com essa merda. A seleção brasileira, tu via lá 4-2-4, não sei o que, se recompunha que nem uma Toyota Bandeirante, né? Aquela coisa, parecia uma Toyota Bandeirante em marcha reduzida. Daí você pega a Espanha, vinha que nem um rolo a Espanha, para atacar, para defender, tudo compacto. Por quê? Porque ali era uma equipe, ali era um país. E o Brasil não, o Brasil é meio que um amontoado de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Paraná, de Bahia. Ninguém se conhece aqui dentro. Existe muita xenofobia aqui dentro, muito xenofóbia. E não vem querer que ao Brasil tem uma grande orgia de alegria quando se tem a festa da democracia que fala, né? Ou quando tem Olimpíada, quando tem essas porra aí. Não, o Brasil é um país desunido e cada indivíduo, ele meio que se torna não é como diz a música mexicana lá, que cada país tem um soldado dentro de si. Um soldado. Não, o Brasil é diferente. O Brasil é um amontoado de pessoas que têm, às vezes, até objetivos bons. Mas o Brasil não sobressai no ramo coletivo, porque ninguém pensa em ninguém. Todo mundo pensa no seu umbigo. Mas é aquilo. O homem, a nível mundial, ele está perdendo valor, que dirá a nível nacional. A esse nível aqui. Daí a gente vê que tem homens com 35 anos perdidos na vida, homens com 33 anos perdidos na vida, completamente perdido, não tem perspectiva, não sabe o que vai fazer da vida, é como se fosse um adolescente de 16 anos, 15 anos de antigamente, porque não tem perspectiva. O mundo está caminhando para não ter perspectiva. Num país onde nós somos bombardeados, né, pelo que a mídia quer vender pra gente, né? Daí você vai querer comprar um lixo de um Renault Kwid, que você vai pagar 100 mil reais naquele lixo, aquela bosta, que é isso, o Renault Kwid, o Kwid, ele é um lixo, tá? Eu não sei se você... Tá. O Kwid, ele é um lixo, e ele meio que é o que o brasileiro merece. O Renault Kwid, ele é o que o brasileiro merece, esse carro lixo, feito por uma empresa lixo, que fornece esse lixo para pessoas que meio que se acomodaram a viver nesse país lixo, nesse mundo lixo, onde esse país lixo está nessa América lixo. Então, a gente vê que as pessoas, elas estão cada vez mais... O homem, ele não é mais provedor. O homem, ele não é mais provedor. O homem, ele não é mais provedor. O brasileiro, cada vez mais, ele está perdendo a identidade dele. O brasileiro, ele está cada vez perdendo como é que eu posso dizer, ele não tem um tipo de significância de vida, ele não tem façanhas na vida dele, ele não tem motivo de causa e luta,
ele não tem um motivo que ele pode dedicar a vida dele, ele é bombardeado pelas grandes mídias, né? Ele vive numa lavagem cerebral, ele vive dentro de uma matrix de lavagem cerebral das coisas que é vendido para ele. Quem é rico está ficando cada vez mais rico, quem é pobre está ficando cada vez mais pobre. Então a gente meio que vive nessa sociedade assim, onde aquele cara com 70 anos, ele está casando e casando novamente com a loirinha, com a moreninha de 25 anos, não por amor, mas por causa do grau, pelo dinheiro que ele tem, não tem amor nisso, ou seja, um jogador de futebol feio para um caralho, que casa com modelos, né, com mulheres bonitas, ou seja, qualquer coisa que for. Porque o mundo está cada vez mais as pessoas querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. E cada vez mais a sociedade vai ficando doente. Daí não tem isso aqui não é papo de Red Pill é fraude, Red Pill é coisa de bandido. Eu não concordo com esse negócio de Red Pill, acho tudo isso uma palhaçada. Só que o Red Pill ele meio que virou uma cortina de fumaça e meio que uma bengala para as pessoas que não querem ver certas coisas que estão acontecendo na sua sociedade. Eles ficam inventando assim, poxa vida, esse assunto é dessas pessoas aí doente mental, que acreditam em teoria da conspiração, lavagem cerebral, essa coisa aqui, esse papo de louco, esse papo de gente do CAPS, não sei o quê. Conversa de gente do CAPS, conversa de louco, conversa de débil mental, não. Não é isso. Muita calma, respira, calma e pensa com calma. Tenha razão e menos, não tenha emoção, tenha muita razão na tua conversa. Razão e tire toda essa emoção, toda essa coisa. Nunca se viu tanto, tá? Mulheres com mais de 30 anos, entre 30 e 35, extremamente tristes. Extremamente tristes. Por quê? Porque dizem que acabou. São mulheres que estão passando por muita tristeza e eu entendo essa tristeza delas, eu entendo de uma maneira muito bacana e legal, eu acho foda pra caralho, são conteúdos bons até, mas a sociedade, na minha opinião, destruiu o homem. A sociedade, ela meio que destruiu o homem em grande escala. E isso aqui não é papo, até porque eu sou de esquerda, tá? Eu sou uma pessoa de esquerda. Mas uma coisa é você ser de esquerda e você ignorar Milton Friedman, você ignorar Adam Smith, é você ignorar grandes personalidades, sei lá, Dick Cheney, que teve algumas coisas. Dick Cheney, quando ele foi muito preciso, foi muito quando teve aquela questão lá dos ataques e tal em 2001, a grande mente de proteção americana e fazer os Estados Unidos se impor como aquela máquina mundial, como a capital do mundo, como não, nós fomos atacados, mas nós vamos revidar. Dick Cheney, ele era vice-presidente dos Estados Unidos e ele impôs aquela força, uma coisa que é dado crédito ao George W. Bush, mas não é. É o Dick Cheney que teve essa imposição, essa força. Então, é meio que isso. Entende? A gente está passando por um momento de crise de identidade, crise de pensamento, abstração de pensamentos, abstração de não saber concatenar ideias. Se você for ver hoje filósofos, né? Eu parto da ideia que que o mundo não tem mais filósofos. Os filósofos já morreram. As pessoas elas estão apenas replicando
estão apenas estão retuitando, estão falando novamente, estão requentando marmita, requentando a comida de pessoas. Sei lá, você pode pegar um filósofo alemão, uma coisa de 150 anos atrás. Não, 80 anos atrás. Daí ainda vai ter uma filosofia, vamos dizer assim, né? Filosofia mesmo. Hoje não se tem filósofos, se tem pessoas que meio que vão, tanto que não se tem teses, né? Não se tem grandes teses de doutorado, não se tem grandes teses de qualquer formação. Você pode pegar as melhores faculdades do planeta Terra inteiro. Não se tem nenhuma tese, não se tem nenhuma algo grandioso, uma grande metáfora, algum estralo de pensamento, reflexão sobre alguma coisa que você olhou, que você admirou, que você olhou e disse, poxa vida, esse pensamento aqui realmente. Por quê? Porque os filósofos de hoje em dia, e seja qualquer um que for, na verdade não são filósofos, são professores de filosofia. Não existe mais filósofo vivo. Os últimos já morreram, né? Então, meio que se tem um amontoado. É meio que o filme Matrix, assim. É meio que uma espécie de um cara, ele foi sugando tudo que ele tinha para sugar. Philip K. Dick, Platão, metáfora lá da teoria da caverna, não sei o que, blá, 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 filmes de Kung Fu. Montuou, uniu e compactou aquilo ali. Teve uma argamassa aglutinadora que meio que deu fusão naquilo ali deu liga. E assim vale para Yoel Noah Harari, com aquele Sapiens, né? Que é meio que o Sapiens é uma espécie de Matrix. Ó. Eu vou usar tudo que eu sei, eu vou usar tudo que o meu cérebro já colocou aqui dentro e eu vou criar Sapiens, que é uma coisa já é um mundo de absorção, é um mundo de, né? Não é uma coisa nova. É meio que um monte de comida gostosa, um monte de comida, um monte de alimentação, que unida foi colocada e foi servido um grande banquete chamado Sapiens, do Yuval Noah Harari. Então é meio que isso. Daí você vai dizer assim, poxa vida, está sendo verborrágico, 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 verborrágico. Agora, essa compreensão não se trata de fusão de ideia, pensamento. Ah, é ridículo. Não, não é ridículo. Não é. Ah, tá hilariante. Tá com pensamentos hilariantes, pensamentos confusos. Não tem fusão de ideia, início, meio, fim. Está com pensamento meio de Dilma Rousseff. Quando a Dilma, lembra quando a Dilma Rousseff ela falava? A Dilma Rousseff ela falava assim, ela falava. Eu me lembro que teve uma vez que eu vi uma entrevista da Dilma e a Dilma, eu fiquei com dor de cabeça. Eu fiquei com dor de cabeça. Parecia que eu tinha levado um soco na cara quando eu vi uma entrevista da Dilma. Que a Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma Rousseff, eu não sei se você lembra dela, você que é mais jovem. O Brasil teve uma presidente, há uns anos atrás, chamada Dilma Rousseff. E ela foi deposta, tiraram o mandato dela e, na verdade, foi um golpe, na grande realidade, porque ela não cometeu nenhum crime. Tanto que ela não perdeu os direitos, ela voltou candidata a senadora eu não lembro qual foi o estado, acho que Minas. Ela foi candidata pelo Senado em 2018 mesmo. 18 mesmo. Ela cai em 16 e concorre em 18. E a Dilma, ela falava toda a vida. E daí você. E não é que ela falava coisas erradas ou coisas idiotas, né? Mas meio que ela misturava aquilo, ficava um negócio assim que tu ficava, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Não tinha fusão de pensamento, ideia, início, meio, conclusão, prólogo, nada. Nada. Entendeu?
Então é isso. É pensamento, é logística, é idealização. E agora, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre inveja. Vamos falar sobre inveja, vamos falar sobre o quê? Hã? Qual é o novo pensamento? Qual é o novo assunto? Quando você vai entrar numa sala de aula, você vai ensinar o quê? Ó, meus alunos, eu vou ensinar tal coisa para vocês. Eu vou... Vamos estudar sobre Descartes hoje. Sobre Descartes. Não é o cara lá do Blade Runner. É o Descartes, filósofo, pensador. A gente vai falar sobre ele. Se ele vivesse hoje, o que ele ia pensar? Platão, Sócrates, sendo que ele não viu uma televisão, ele não viu esse aparelho que está me filmando. Ele não viu isso. Ele não viu. Você pega o maior filósofo grego, o maior cara, o maior pensador, ele não viu uma televisão de tubo, uma televisão dos anos 40, uma televisão dos anos 30, ele não viu. Ele não viu o cinema lá em 1890 nascendo. Ele não viu, ele não teve contato. Ele não teve contato com o Fritz Lang, ele não sabe o que é, ele não sabe, ele não viu o Homem à Lua, ele não viu. Então é meio que, eu não sei se você concorda com esse pensamento. As coisas vão acontecendo, vão passando, as pessoas vão perdendo a identidade, as pessoas vão perdendo o motivo de viver, as pessoas vão perdendo o motivo de causa, a razão, circunstância, por que ela está viva, por que ela levanta cedo, por que ela luta por alguma coisa, por que ela coloca um filho no mundo, por que ela tem um emprego, por que ela tem um patrão, por que ela tem um pai, por que ela tem uma mãe, por que ela tem uma vida social, por que ela tem que pagar imposto, por que ela tem que dobrar o joelho dela e orar, por que ela tem que agradecer a um Deus, por que ela tem que ser escrava de uma religião, por que ela tem que comer, por que ela tem que cagar, por que ela tem que administrar dinheiro, por que ela tem que viver, ela tem que manter um corpo que foi dado a ela e ela tem que comer, ela tem que ficar de pé, ela tem que colocar ideias para fora, ela tem que manifestar a força dela em trabalho, em emprego, ela tem que o pensamento dela vai ter que ficar trancado numa trinca, numa trivela, numa travela, num algo, numa macega lá, como se fosse algo escuro, confuso, não vai ter compactação, tá fechado lá teu pensamento. Você não vai manifestar as tuas ideias. As tuas ideias, elas são loucas. As tuas ideias são de louco. Então você não vai manifestar elas, porque elas não são manifestas, elas são ridículas perante aos olhos do homem. Quando você critica, quando você meio que se questiona por que o ser humano existe, por que ele caga, por que ele mija, por que o ser humano vive até 100 anos de idade. Por que o ser humano ele vive 100 anos de idade, ele troteia aqui em cima da terra, ele caminha, se rasteja, anda em cima da terra, e ele faz emprego, tem emprego, pega emprego, vai à igreja, paga imposto, ora, diz que teve um contato divino com uma força superior que o julga especial, né? Num mundo que tem 8 bilhões de pessoas. Num mundo que tem 8 bilhões de pessoas e que vai ter aí 10 bilhões de pessoas futuramente. Mas você não, você é especial. Deus fala com você. São 8 bilhões de pessoas no mundo, mas Deus, ele é especial com você. Ele te vê ungido perante ele. Daí, você está lá num jogo de futebol, você é o camisa 10 daquela seleção, daquele time, daquela equipe, ou você é um goleiro que está defendendo bolas lá no gol. Daí, você faz uma defesa espetacular. Salvou o teu time ganhou aquele título. Ou você é o cara que fez aquele golaço lá e você agradece a Deus. Não é nada de mim, é tudo dele. É de Deus, é da religião, é Deus. Deus não tem coisas mais importantes para
para prestar atenção. Deus, ele não, até onde eu sei, ele não come, ele não dorme, ele não tira férias, ele gasta um tempinho dele vendo um futebolzinho. Eu vou ver o futebol lá do meu adorador lá, que ele bate uma bolinha lá, ele faz muitos gols e quando ele faz gols ele me agradece. Mas daí tem um monte de criança negra lá da Unicef que passa, tipo aquelas crianças que passam fome lá na África, e os caras criam uma ração, tipo uma manteiguinha humana, é tipo como se fosse uma manteiga, só que mais rígida, e daí é tipo uma vitamina, é como se o ser humano fosse condenado a comer uma ração. Mas daí eu vou servir aquilo ali para ele. Eu tenho coisas mais importantes para mim viver, né? Para mim ver o meu tenista favorito lá em Roland Garros, o, lá em, sei lá, na Austrália, algum torneio de setembro, algum torneio de outubro, na Austrália, alguma coisa assim, tem uma tenista famosa, alguma coisa assim, algum boxeador como George Foreman, sabe, que ganha uma batalha, uma luta de 12 rounds, uma luta de 10 rounds lá, que ele apanhou que nem um animal e nocauteou no 10º round, mas não, ele dobra, ele tem 46 anos de idade, ele se tornou campeão dos pesos pesados em Las Vegas com 46 anos contra o Michael Moore, e ele me agradeceu, ele dobrou o joelho e ele orou, por quê? Porque ele é especial. Então a minha pergunta é, todo ser humano ele é especial? O ser humano ele se julga que ele está lá no Jardim do Éden, ele tem aquela visão onde Deus via Eva, via Adão, via a serpente, né, humanoide. Então é isso. Você se julga especial? Você acha que é especial perante o Criador? Eu acho que não. Nós não somos especiais. Eu acho que a nossa vivência aqui na Terra, ela passa por um monte de coisa muito maior que isso. Muito maior que isso. Eu acho que é pensar muito pequeno quando a gente acha respostas e acha resultados em equações simples, completamente simples e vulneráveis à correção, sabe? Eu vejo muito tempo desperdiçado, muito talento desperdiçado, muita vida desperdiçada e com perguntas idiotas elas vão brotar, vão semear respostas idiotas.